Como é que a gente vê que é tendência, né? Porque às vezes vocês devem falar assim, ah, a Cacá fica falando que é tendência, que tá bombando, e que tá chegando com tudo, e como é que a gente descobre isso, né? Eu queria dizer pra vocês assim, que é como se fosse, por exemplo, desfile de roupa, né? Que a gente vê as tendências de roupas que estão em alta e que chegam no Brasil, né? Então as grandes marcas, né? Os grandes estilistas fazem desfiles fora do Brasil, né, para apresentar as tendências de roupas que existem fora. E aí, depois de um tempo, 6 meses depois, né, porque a estação é diferente, chega aqui no Brasil a moda, né, e a tendência da roupa. E nas manualidades, né, é um pouco isso também. Chega um pouco depois aqui, né? Eu me lembro que quando eu fiz a técnica quando eu morei fora do Brasil, na França, eu fiz um curso lá de tricotã em Paris, quando eu morei fora. E eu me lembro que quando eu decidi abrir o ateliê, né, viver do ateliê aqui no Brasil, né, quando eu voltasse, eu vi que tinha uma técnica que estava bombando lá fora, que muitas artesãs faziam, né? Tinham muitos ateliês também que davam cursos lá sobre o tricotã, que foi a primeira técnica que eu introduzi no meu ateliê. E aí, eu falei, gente, eu vou aprender essa técnica, eu vou levar para o Brasil e vou começar a fazer lá. E foi dito e feito, eu cheguei aqui no Brasil e foi super bacana, porque foi algo que praticamente ninguém fazia, então foi muito legal por isso, porque eu cheguei aqui quando eu vim morar em Vitória, né? Ninguém fazia praticamente. Então, quando eu cheguei aqui, eu era a única que fazia. E aí eu comecei a fazer para muitas pessoas aqui em Vitória, muitas mesmo. E aí eu fui fazendo tricotã, meio que virei referência aqui. Aí comecei a mandar para todo o Brasil. E aí eu fui inserindo novas técnicas no meu ateliê. Com o passar dos anos, né? Há 2 anos eu inseri a técnica do punch needle, por quê? Porque eu vi que era uma tendência, que tinham todas as artesãs, né, que das manualidades estavam fazendo o punch needle, que foi a técnica que eu me encantei e falei, gente, que técnica é essa? Primeiro eu vi uma artista, né, uma chinesa, que mora nos Estados Unidos, na Califórnia, e ela, quando eu vi o trabalho dela através da internet, eu me encantei e fui pesquisar, né? E aí eu vi que era o punch needle. Só que assim, eu não conhecia, né? Nem o punch needle, nem a técnica do ponto russo. E quando eu fui pesquisar aqui no Brasil, eu entendi que aqui no Brasil se chamava ponto russo. Então, eu falei, gente, eu vou começar a me especializar nessa técnica também. Porque eu vi que estavam muitas pessoas fazendo, né? Então, assim, tudo bem, gente, vamos entrando. E aí, quando eu comecei a ver que era uma técnica que muitas artesãs faziam fora, eu falei, bom, eu vou começar a fazer também, vou aprender, porque daqui a pouco vai chegar aqui. E aí, é isso que aconteceu.